Agora foi. Então, boa noite, pessoal. Na nossa aula de hoje, a disciplina de tópicos especiais em programação de computadores, nós vamos iniciar o conteúdo sobre CSS, tá? Então, lá no ciclo eu já cadastrei o tópico da aula de hoje, que é a aula 04. Hoje é dia 5 de novembro. Hoje a gente vai ver, então, seletores e sintaxe do CSS, a propriedade float clear do CSS, e vai ter depois duas atividades, que está aqui no PDF, tá? E na aula que vem a gente vai continuar com conteúdo aqui de Box Model, que está no mesmo PDF, mas aí para a semana que vem, tá? No dia 12 de novembro. Então vamos aqui ver os slides. Aqui, todo mundo vendo o slide aí, bonitinho? Aparecendo aí? Beleza. Sim. Pessoal, então a gente vai fazer uma introdução ao CSS, tá? Depois ver a sintaxe do CSS. O que é a sintaxe? Como é que a gente escreve as regras do CSS? Ver os seletores. Aí vai ter uma atividade 1 para você depois fazer após a aula em casa, aí, né, durante a semana. Aí vou mostrar depois como é que seria o resultado da atividade. Falar sobre a propriedade float e clear, e também uma atividade sobre essas duas propriedades, para você também fazer ao longo da semana. E daí na semana que vem, tá, nós vamos ver aqui o box model, a propriedade box size do CSS3, que é algo que não existia anteriormente no CSS anterior, e uma atividade 3, mas também é só para outra semana. Ok? Então vamos lá, primeira pergunta aqui da nossa aula de hoje. O que é o CSS, tá? Muitos de vocês, eu acho que já mexeram com programação web, provavelmente já mexeram com CSS e tem noção do que seja o CSS, tá? Mas então, o que seria o CSS, tá? A sigla CSS. Por que são essas três letras? Isso vem do inglês, tá? Cascade Style Sheets, ou, traduzindo para o português, folha de estilo em cascata. E o que o CSS faz, tá? Ele descreve como os elementos HTML devem ser exibidos. E as folhas de estilo externas são armazenadas em arquivos CSS. Então, o que é a ideia? A gente tem arquivos HTML que vai conter o nosso código HTML e arquivos CSS que vão ter os estilos, tá? As regras CSS que vão dar o estilo na nossa página HTML. Então, os dois trabalham em conjunto, tá? Nós vamos ter o HTML e também o CSS. Eu posso escrever o CSS dentro de um arquivo HTML, no mesmo arquivo? Posso. Então, eu falei isso para vocês na aula passada, a gente pode escrever. Mas eu sempre aconselho a separar esses arquivos para ficar mais fácil de gerenciar e mais fácil de alterar, e até para quem depois for ler o código, entender melhor o que vocês estão fazendo, tá? Quando a gente sabe que tem um arquivo HTML, eu vou só encontrar HTML, e no CSS eu vou só encontrar CSS, fica até mais fácil para a gente manter o sistema, os sites, enfim, tá? Futuramente. E com o CSS a gente pode, então, controlar o layout de várias páginas web de uma só vez. Ele foi adicionado ao HTML4 para resolver um problema que existia, tá? Até então, no HTML 3.2, que é a versão anterior do HTML4, o HTML, ele não tem o objetivo, né, de conter tags de formatação, mas sim tags que definem o conteúdo de documento. Então, o HTML, ele foi criado, hoje, atualmente, ele é utilizado, tá, com o objetivo de conter tags para formatar o conteúdo. Desculpa, para ter tags para definir o conteúdo do documento, e não para dar uma formatação para o conteúdo. O que é uma formatação? É botar uma cor, sublinhar, botar um negrito, justificar a esquerda, justificar a direita, tá? Esse tipo de formatação. Então, o HTML ele não tem essa função, tá? Só que lá no HTML3, isso quando ele foi criado lá no início, né? Tinha esse objetivo. Aí no HTML 3.2, para contornar isso, foi adicionado algumas tags de formatação de conteúdo dentro do HTML. Como, por exemplo, a tag fonte aqui, tá? Que era uma tag para a gente configurar no próprio HTML e informar qual a fonte que eu ia utilizar, se é Arial, o tamanho da fonte, a família da fonte, tá? Isso no próprio HTML. Então, em cada página, essas tags de formatação eram utilizadas, tornando o processo demorado e custoso, tá? Então, ficava difícil depois manter, porque daí, por exemplo, eu tenho um parágrafo, eu quero fazer de uma cor com uma letra. Usava uma tag fonte. No outro parágrafo, eu quero uma outra cor, uma outra letra, outra tag fonte. E ficava uma bagunça, tá? O arquivo HTML. Então, pessoal, o que foi a ideia de criar o CSS? Por que ele foi criado? Para retirar essas tags de formatação que foram introduzidas dentro do HTML para algo externo, tá? Para outro tipo de linguagem, outro tipo de, entre aspas, para um outro arquivo, tá?
que tivesse essa função, para a gente separar exatamente o que é HTML e o que é CSS, para separar as funções de o HTML apenas definir o conteúdo, dizer onde é que vai cada coisa na página, e o CSS formatar esse conteúdo, né? Deixar ele mais bonito, entre aspas. Então, com a criação do CSS a partir do HTML4, toda a regra de formatação pode e deve ser retirada do documento HTML e colocada em um arquivo CSS separado. Tá? Essa aqui que é a ideia e que é o padrão de ser utilizado. Então, com o arquivo CSS externo, pode-se mudar o visual de um site inteiro, alterando-se apenas um único arquivo. Então, por exemplo, se eu crio um CSS separado, eu vou colocar todas as regras ali e eu posso usar esse arquivo para várias páginas do HTML, tá? Não é necessariamente um arquivo CSS para uma página HTML. Eu posso ter um arquivo CSS para 10, 20 páginas do HTML. E quando eu quero, por exemplo, eu quero alterar o tamanho da fonte de todos os parágrafos do meu site. Eu posso ir lá nesse arquivo CSS e alterando uma regra que formata os parágrafos e alterar o tamanho de todos eles. Antes, quando era feito isso no HTML, eu tinha que, parágrafo por parágrafo, alterar a formatação dele, tá? Em cada uma das tags ali de formatação. Então, era um trabalho muito mais custoso, tá? E com o CSS isso ficou bem mais fácil. Então, como é que eu incluo um arquivo CSS externo em uma página HTML? A gente vai usar a tag link, tá? Que deve ser colocada entre as tags read, lá do nosso arquivo HTML. Então, lá no meu arquivo HTML, dentro do read, lá do cabeçalho, eu vou colocar essa linha aqui, tá? Tag link, atributo rel style sheet, tá? Esse aqui é um padrão, para dizer que isso aqui está relacionado aqui a um arquivo de formatação, né? De layout. E o atributo href, que nada mais é do que um atributo que eu vou passar o caminho do meu arquivo CSS, tá? Esse arquivo pode ser local, pode ser um arquivo CSS que está na web. Então, aqui eu posso colocar http, // um endereço lá que está armazenado na web, tá? Sem problema nenhum. Então, isso aqui foi uma pequena introdução do CSS. Vamos agora para a sintaxe, né? Como é que a gente escreve as regras do CSS. Então, um conjunto de regras CSS, pessoal, consiste de um seletor, que é o que a gente que vai mostrar em laranja, e um bloco de declaração. Então, nesse exemplo aqui, ó, o meu seletor seria o seletor div, e o bloco de declaração seria tudo que está entre as chaves. E nessas regras CSS, a gente sempre vai ter uma propriedade, o valor dessa propriedade, tá? Eu posso escrever na mesma linha, separando as propriedades aqui por ponto e vírgula, ou eu posso colocar numa nova linha embaixo, tá? Aqui eu coloquei na mesma linha para caber melhor no slide. Mas nos arquivos a gente vai ver ali que a gente normalmente escreve uma embaixo da outra, tá? Então, essa propriedade aqui, ó, esse bloco de declaração, eu tenho duas propriedades. Uma é color, que eu estou dizendo que vai ser uma cor preta, né, que é black em inglês, e font size 12. Ou seja, eu quero que a cor seja preta e o tamanho da fonte seja 12. Mas onde é que eu quero aplicar essa regra aqui? Onde é que eu quero aplicar essa formação? Em tudo que esteja dentro do elemento div. Qual elemento div? Qualquer elemento div. Quando eu uso esse tipo de seletor aqui, eu estou dizendo que qualquer div do meu HTML, não importa qual div, eu vou usar essas regras aqui para formatar o conteúdo que está dentro dela. Depois a gente vai ver um pouco mais dos tipos de seletores aqui, um por um, tá? Separado. Então, o seletor vai indicar qual elemento HTML que eu quero aplicar o estilo. Nesse caso, quero aplicar a div, ou a todas as divs que eu tenho no meu documento, documento que eu importei esse arquivo CSS. Então, quero aplicar aqui em todas as divs, o texto que aparece nas divs seja preto e a fonte seja 12, tá? Já que de antemão, ó, a propriedade color no CSS, ela indica a cor do texto, tá? Texto de uma div, de um parágrafo, um texto lá no H1, H2, H3, tá? É a cor do texto, ok? A cor de fundo é uma outra propriedade que é a background color, tá? Que a gente vai ver depois mais pra frente. Então, às vezes o pessoal confunde com isso aqui, tá? Mas o color é a cor de texto. Background color é a cor de fundo do elemento. E o bloco de declaração contém uma ou mais declarações separadas por ponto e vírgula. E cada declaração inclui o nome da propriedade e um valor que é separado por 2 pontos. Então, aqui de novo, color 2 ponto black, propriedade 2 ponto valor, ponto e vírgula. Posso colocar a próxima propriedade embaixo, tá? Na nova linha, na mesma linha, enfim. Outra propriedade aqui é a font size, 2 pontos, valor 12px, tá? Ponto e vírgula e fechei aqui
as chaves. Então, o bloco de declaração, ele vai pertencer aqui a alguns seletores, sempre vai começar com uma chave e vai terminar fechando as chaves. Então, a declaração CSS, ela sempre vai terminar com ponto e vírgula, e os blocos de declaração cercados por chaves, tá? Foi o que eu acabei de falar. Então, aqui um exemplo real, ó. Eu quero que todos os elementos P, que são os parágrafos do meu arquivo, da minha página, desculpa, HTML. O André falou que tá, só o background também funciona. Uhum. Todos os elementos P terão seus textos na cor azul e serão alinhados ao centro. Então, como é que eu faria uma regra CSS para que todos os elementos P, ou todos os parágrafos, tenham os textos, ou a cor, né, da fonte dos seus textos na cor azul e sejam alinhados ao centro? Eu vou criar uma regra CSS, que a propriedade color seja igual a blue, que eu quero a cor azul, e a propriedade text align, que é alinhamento de texto, vou passar o valor center para centralizar o texto. E como é que eu seleciono todos os parágrafos? Eu uso o seletor P. Então, o que isso quer dizer? Que todos os elementos P, todas as tags P do meu arquivo HTML, da minha página, vão sofrer a formatação que eu colocar aqui dentro dessas chaves, que nesse caso seria a cor azul, e o texto alinhado ao centro. Como é que eu faço comentário em CSS? A gente usa uma barra asterisco e termina com asterisco barra. Então, na mesma regra anterior, se eu quiser só criar algum comentário aqui para facilitar o entendimento das minhas regras, eu posso colocar um comentário assim, tá? Barra asterisco, escrevo o comentário, asterisco barra, tá? É só para comentar. Comentário existe em qualquer linguagem que a gente utilize na informática, né? E agora vamos ver, então, os tipos de seletores, tá? O seletor CSS não permite que a gente selecione e manipule elementos HTML. E esses seletores CSS são usados para encontrar ou selecionar elementos HTML com base no ID do elemento, na classe, no tipo, no atributo, entre outros. Então, tem vários tipos de seletores, tá? Depois aqui eu vou mostrar no W3 School a lista de seletores que a gente pode ter, tá? Então, o tipo de seletor por elemento. O seletor por elemento seleciona elementos com base no nome do elemento. Esse aqui normalmente é o mais utilizado. Então, se eu usar o seletor P, eu vou selecionar todos os elementos P da página. Se eu usar o seletor div, vou selecionar todos os elementos div da página. Se eu usar o seletor A, eu vou selecionar todos os elementos A da minha página. Então, esse seletor aqui, simplesmente eu vou escrever o nome da tag, né? Qual tag eu vou utilizar, qual elemento. Vou abrir chaves, vou colocar as regras e vou fechar chaves, tá? E vou estar selecionando, então, todos os elementos de acordo com o que eu escolhi na minha regra. Um outro seletor bastante utilizado é o seletor por ID, tá? O seletor por ID ele vai utilizar o atributo ID de um elemento para selecionar um elemento específico. Então, lembrem que nas tags HTML a gente tem atributos. E um desses atributos que todo elemento HTML tem é o ID, tá? Como se fosse um ID de uma entrada no banco de dados, tá? Que vai identificar unicamente o elemento dentro da página. Então, por exemplo, se eu vou lá e crio um parágrafo lá e coloco dele o ID igual a parágrafo 01, eu posso utilizar esse ID para selecionar especificamente esse parágrafo na minha página e aplicar alguma formatação. Então, o ID deve ser único dentro de uma página, de modo que o seletor ID seja usado para selecionar um único elemento. Então, por exemplo, se lá na minha página tem um elemento com ID, que eu passei o valor para o ID título, aqui poderia ser qualquer coisa, qualquer nome, tá? Eu coloquei título. Então, para eu selecionar um elemento que o ID dele seja igual a título lá na minha página, eu tenho que usar hashtag título lá no CSS. Se eu quero selecionar um elemento que o ID seja igual a texto, eu tenho que usar lá no meu CSS a hashtag texto. Se eu quero pegar um elemento que o ID seja igual a Guilherme, eu tenho que lá no meu CSS colocar a hashtag Guilherme. Então, a hashtag aqui, ela é um identificador que vai dizer que eu estou selecionando um elemento de acordo com o atributo ID desse elemento na página HTML. O seletor por classe é um ponto. Então, enquanto a gente usa o hashtag para pegar por ID, para pegar pela classe do elemento, eu vou usar um ponto. E o seletor por classe seleciona elementos com atributo class específico. Assim como existe o atributo ID, existe o atributo class nos elementos HTML, nas tags, que a gente cria para criar grupos de elementos, tá? Então, por exemplo, eu quero pegar alguns parágrafos da minha página e quero que eles sejam negritos. Mas eu não quero fazer isso em todos os parágrafos, só em alguns. Como é que eu faria isso? Eu posso criar, por exemplo, um grupo class igual a parágrafo formatado, ou dar um nome específico para essa classe,
atribuir esse atributo aos parágrafos que eu quero que tenha essa formatação, e vou lá no meu CSS e crio uma única regra, usando ponto, o nome dessa classe que eu criei, para selecionar todos esses elementos que pertencem a essa classe, tá? Então, por exemplo, se eu crio lá uma classe igual a título no meu HTML, para eu selecionar todos os elementos que tem isso aqui como atributo, eu vou usar no CSS.título. Se eu quiser pegar todos os elementos que tem a classe igual a texto, tem o valor texto no atributo class, eu vou lá e uso no CSS.texto. Então, o caractere ponto é utilizado para buscar os elementos, selecionar os elementos pela classe, tá? Depois eu vou mostrar os exemplos ali, fica mais fácil de entender. Então, a gente pode especificar quais elementos HTML específicos deverão ser afetados por uma classe, tá? Usando esse atributo aqui, esse seletor aqui, desculpa. Então, por exemplo, eu quero pegar os parágrafos da minha página que possuam o atributo class igual a título. Então, como é que eu faço isso no CSS? Eu vou dar p.título, ou seja, de todos os parágrafos que eu tenho na minha página, eu vou pegar somente aqueles que a classe com o atributo class seja igual a título. Então, eu vou selecionar os elementos P que contêm o atributo class igual a título. Se eu quero pegar somente os elementos A, que a classe seja igual a texto. Então, eu seleciono os elementos A que contêm o atributo class igual a texto. Tá? Lembrando que, pessoal, isso aqui a gente escreve lá no CSS, tá? Já vou de antemão. No CSS, a gente nunca vai escrever algo assim, ó. A tag completa, abrir e fechar a tag, tá? Ou assim. É sempre só o valor da tag, tá? O nome da tag. Nunca a gente usa no CSS o sinal de menor e igual, tá? Menor e maior, desculpa. Uma outra coisa que a gente consegue fazer é agrupamento por seletores. Então, a gente pode agrupar os seletores para minimizar o código. Por exemplo, para agrupar aqui os seletores, a gente pode separar cada seletor por vírgula. Então, por exemplo, eu quero que todos os parágrafos, todos os títulos H1, todos os parágrafos e todos os links tenham a cor de texto igual azul e o texto alinhado ao centro. Ao invés de eu criar 3 blocos de declaração desse aqui, um para cada um desses 3 elementos, eu posso criar um só e na hora de selecionar os elementos, eu separo eles por vírgula. Então, eu coloco H1, vírgula, P, vírgula A e crio aqui o bloco de declaração. Ok? Um outro seletor que tem é o seletor asterisco, tá? Que vai selecionar todos os elementos da página. O que isso quer dizer? Que se eu usar, por exemplo, uma declaração assim, asterisco, color orange, todo o texto da página, não importa a qual elemento ele pertence, vai ficar da cor laranja, tá? Então, esse seletor aqui, ele seleciona tudo dentro da página. A gente também tem o seletor por atributo, que vai selecionar os elementos que contenham um determinado atributo. Por exemplo, selecionar todos os elementos do tipo input que contém o atributo required. Lembrando a aula passada lá, que o atributo required é quando meu elemento, meu formulário, ele é obrigatório, é preciso preencher ele. Então, como é que eu selecionaria no CSS somente os elementos input que são obrigatórios? Dessa forma aqui, ó. Escrevo aqui o nome do elemento input, né? O tipo do elemento, a tag input. E coloco entre colchetes o atributo que eu quero, required. Então, essa regra CSS, ela é aplicada somente aos elementos do tipo input, que são obrigatórios, ou que possuam o atributo required. Nesse caso aqui, eu usaria background color blue para pintar de azul a cor de fundo dos elementos. Então, vou mostrar aqui um exemplo, para ficar mais fácil de entender, do CSS. Então, aqui eu tenho uma página HTML e também tem um arquivo CSS, tá? Com algumas formatações, tá? Então, ó, a minha página HTML é uma páginazinha bem simples. Tem lá o meu doctype, tag HTML, abri o cabeçalho e fechei, abri o body, fechei, e fechei aqui embaixo o HTML. Lá no meu read eu coloquei o método char7 tf8 para codificação, e ó, como é que eu incluo o CSS na minha página HTML? Assim, ó, tag link, rel style sheet, href aqui passando um caminho relativo do meu arquivo CSS. Dei um título para a página, e na minha página, o que eu tenho? Eu tenho um título H1, tenho 3 parágrafos, tá? Só que nesse meu título aqui, H1, ó, eu criei aqui um atributo class, tá? E passei o valor desse atributo título, tá? De novo, poderia ser qualquer valor, qualquer texto, enfim, tá? Eu chamei essa classe de título. Aqui embaixo tem um parágrafo, que é o atributo ID, eu chamei de parágrafo.
Tem também um parágrafo aqui que eu coloquei required, tá? Para ser um parágrafo obrigatório. Claro que não faz sentido ter um parágrafo obrigatório, né? Porque não vou escrever aqui nada, já vai estar pronto o texto. Mas eu coloquei aqui só para vocês entenderem como é que eu pegaria um parágrafo que possui esse atributo aqui, tá? Por mais que isso aqui não faça sentido. E um parágrafo aqui normal, tá? Só com a tag P. Então vamos lá ver o nosso CSS, ó. A primeira linha aqui, ó, seletor utilizando o atributo class e elemento. Essa primeira linha, desculpa. Essa primeira linha aqui é esse elemento aqui, ó. Seletor utilizando o atributo class e elemento. Como é que eu deixei assim, ó, verde e aqui deixei vermelho na mesma linha, tá? Percebam que aqui, ó, eu criei esse elemento span aqui, tá? O que é o elemento span? O atributo span. É um elemento que a gente utiliza dentro de um texto para enfatizar o texto, por exemplo. Eu quero que uma parte do texto seja negrito, seja vermelha, seja itálico, seja sublinhada. Mas como é que eu faço isso? Então, eu crio esse elemento span, eu coloco esse elemento span aqui na parte do texto que eu quero alterar a formatação, como eu fiz aqui, ó, coloquei o texto class e elemento entre essas duas tags aqui. Por que isso? Porque lá no CSS, eu vou indicar que o que estiver entre aqui a tag span, eu quero, por exemplo, que seja vermelho, tá? Então, eu consigo fazer aquele efeito ali de ter duas cores, duas formatação na mesma linha, tá? Como é que a gente faz isso no CSS? Então, ó, aqui o H1 eu tenho o atributo class igual a título. Se eu for lá no meu CSS, ó, eu estou dizendo que ponto título, o que isso quer dizer? Eu vou pegar todos os elementos que tem a classe igual a título, lembrando que o ponto é para eu utilizar o atributo class. Então, atributo class igual a título, ponto título. Isso aqui vai ser a formatação desses elementos. Cor do texto verde e o tamanho da fonte 24. Cor do texto verde, tamanho da fonte 24. E como é que eu fiz para ficar isso aqui vermelho? Aí essa questão aqui do span. Se vocês forem aqui embaixo, tem uma outra regra, ó, que eu estou pegando somente pelo elemento. O que essa regra me diz? Qualquer elemento span que eu tiver na minha página, o que tiver dentro dele, a cor do texto vai ser red, vermelho, e a font weight bold é uma forma de a gente passar negrito para o texto, tá? Então, como é que eu faço um texto ser negrito em HTML? É font weight bold, tá? Então, vai ser um texto vermelho e negrito. Texto vermelho e negrito. Mas percebam que ele também tem o mesmo tamanho de fonte desse início do texto aqui, né? Tudo tamanho 24. Por quê? Porque nessa minha regra aqui que eu usei, eu estou informando que eu quero que o tamanho do texto seja de 24. Então, tudo que está aqui dentro do que pertence aqui, né, a essa tag que tem a classe igual a título, tudo isso aqui, o texto vai ser 24. E tudo também seria texto verde. Mas por que essa parte aqui do span ficou vermelho? Porque daí eu tenho uma regra aqui que faz sobrescrever essa regra aqui anterior, tá? Então, isso aqui com o tempo, quando vocês forem mexendo no CSS, vocês vão perceber que tem regras que vão sobrescrever outras regras de acordo com a forma que a gente escreve. O que o André botou aí? Content editable, true. Ah, tá. Depois eu vou testar para ver, André. Se ele pode ser obrigatório ou não. Mas eu acho que não, porque a não ser que tu coloque esse parágrafo dentro de um formulário, né? Que é a ideia do... eu ia citar isso. A ideia do required é quando tu vai ter que enviar uma informação, se aquilo é ou não obrigatório, né? Para te salvar, para te enviar. Então, mas eu acho que não funciona, eu acho que é só input mesmo. Se tu conseguir botar isso aí no formulário e cara editar, mas eu acho que não faria sentido, tá? Eu coloquei ele, na verdade, sim, só por botar, tá? Na hora que eu fiz, eu nem me lembrei. A primeira linha aqui, então, pessoal. Então, a segunda linha, eu tenho uma outra linha aqui, ó. Seletor utilizando o atributo ID e elemento. Então, aqui anteriormente, a gente usou o seletor do tipo class, usando aqui o ponto, que é esse aqui, e o elemento, que é usando esse elemento aqui, que é o span, tá? Seletor por elemento. Agora, eu vou usar o seletor por ID e elemento. De novo, tem aqui um parágrafo que também tem um span, ó. Então, a regra que eu usei aqui anteriormente no span, vai ser a mesma regra que eu vou usar aqui, que é essa regra span, color red, font weight bold, tá? Vai valer a mesma regra para os dois elementos. Só que aqui, ó, eu quero pegar esse parágrafo utilizando o atributo ID. Como é que eu faço isso? Hashtag parágrafo.
O que o pessoal às vezes confunde, ó, pessoal? Lá no CSS, quando eu uso o hashtag, depois do hashtag eu tenho que escrever o quê? Eu tenho que escrever exatamente o valor que eu passei para esse atributo aqui. Se nesse ID aqui eu passasse igual a 1, 2, 3, 4, aqui no CSS seria hashtag 1, 2, 3, 4. Se eu passasse ID igual a Grêmio, aqui no meu CSS eu colocaria hashtag Grêmio, tá? É assim que eu seleciono um elemento usando o ID. Da mesma forma que a classe tipo. Se a minha classe fosse class igual a Grêmio, aqui seria ponto Grêmio. Se fosse class igual a 1, 2, 3, 4, seria ponto 1, 2, 3, 4. Então, esses caracteres é só para informar para o HTML, CSS, qual atributo que a gente vai utilizar nessa regra, né? nessa declaração. Então, aqui nesse parágrafo, eu quero fazer o quê? Deixar tudo azul e a fonte 22. Então, tudo azul e a fonte 22. Ah, por que ficou vermelho e negrito? Porque aqui eu estou aplicando uma outra regra, que é a regra por elemento span, que é essa regra aqui, de novo. Tudo vermelho, negrito. Tá? Por isso que tem esse efeito aqui. Aqui eu tenho outra regra, o seletor utilizando o atributo, ou seja, eu vou pegar um elemento de acordo com o atributo que ele possua, que é o required ali, então. Ó. Vou pegar esse elemento P utilizando esse atributo que ele possui, que é o required. Como é que eu faço isso? P entre colchetes required. Ou seja, dos meus elementos P, meus parágrafos do meu arquivo HTML, eu vou aplicar essa formatação aqui somente àqueles que possuem o atributo required. Então, voltando aqui, seria esse cara aqui. Então, esse cara aqui todo, esse leitor utilizando atributo, essa frase toda, ela tem que ficar em o background yellow, que é o fundo, né, a cor de fundo, e o tamanho da fonte 22. Então, tá aqui, ó. Tamanho da fonte 22, e percebo que todo o background, aqui, todo o fundo desse elemento está em amarelo. E por que isso aqui, de novo, ficou vermelhinho e negrito? Porque eu também estou usando aqui, ó, a tag spam, e lá no CSS eu tenho uma regra que pega todo o spam, todo elemento spam da minha página e aplica a cor vermelha e o negrito. E por fim, eu tenho um seletor, aqui uma frase que fala seletor asterisco deixa todos os elementos em itálico, que seria essa última linha aqui da minha página, aqui, tá? O meu último parágrafo. Então, como é que eu faço para pegar esse cara aqui? Eu estou usando aqui asterisco, fonte, style, italic. Só que, na verdade, o que eu falei para vocês, o asterisco ele não pega só uma coisa, ele pega todas as coisas, né? Então, se vocês forem ver, todo o meu texto da minha página está em itálico, tá? Por quê? Porque lá no CSS, eu tenho uma regra que me diz que eu vou pegar todos os elementos, lembre, o asterisco indica todos os elementos, e vou transformar o texto desses elementos em itálico. Então, todo elemento que tiver algum texto, ele vai virar itálico. Então, se vocês forem ver aqui, todo esse texto que está aqui, essas palavras, estão todas elas em itálicos, tá? Então, eu posso usar mais de uma regra para formatar o mesmo elemento, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou usando 2, 3 regras. Estou usando a regra de itálico, estou usando a regra por elemento, estou usando a regra por seletor, tá? Então, eu posso usar várias regras no mesmo elemento. Tá? Não quer dizer que cada regra... vou criar aqui uma regra, ela só vai valer para um elemento. Ou que um elemento só possa ter uma regra. A gente pode ter mais regras para cada um dos elementos da nossa página de acordo com o que a gente quer. Tá? E aí, com o tempo, vocês vão começar a pegar assim, essas ideias de, eu quero que todo o meu texto da minha página seja 12px o tamanho. Então, eu posso criar aqui uma regra assim, ó, pegando todos os elementos, fonte, size e 12px. Então, para todo texto que tiver lá, não importa onde é que ele vai estar, se é título, se é no meio, se é embaixo, se é em cima, ele vai ter esse tamanho de fonte, tá? Então, a gente consegue criar regras, às vezes bem simples, que vão formatar grande parte da nossa página web. Pessoal, depois eu vou colocar esse exemplo aqui, tá? Tanto HTML quanto CSS lá no Siga, tá? Para vocês darem uma olhadinha depois aí. Então, tem uma atividade para vocês fazerem depois, tá? Que é a partir daquela atividade 2 que a gente viu na aula passada, configurar a largura dos elementos field 7 para 50px. Essa atividade 2 era aquela de criar um formuláriozinho lá, tá? Configurar uma borda, uma cor de fundo para os elementos field 7.
configurar o texto do primeiro elemento legend para negrito tamanho 18, configurar o texto do segundo elemento legend para itálico tamanho 20, e utilizar 3 tipos de seletores diferentes, ID, class e elemento. Então, vocês já vão ter, quem fez, né, esse arquivo HTML, a ideia é só criar um arquivo CSS separado e selecionar aqui, colocar um ID, criar uma classe em algum desses elementos aqui do formulário, de acordo com o que está sendo pedido aqui, e criar as regras, tá? Não vai ser nada de outro mundo. Aí, como é que ficaria essa atividade? Seria para criar um formuláriozinho mais ou menos assim, tá? Dar uma cor de fundo, colocar em negrito, colocar aqui a corzinha da borda aqui, tá? Então, a partir de algo que vocês já fizeram, HTML, seria só vocês criarem aqui um arquivo CSS, por aqui, ó, e colocar aqui as regras, tá? É bem tranquilinho, é bem fácil, é pouca coisa, tá? Dá para ver que é bem pequeno realmente o arquivo CSS, tá? Essa atividade aqui. Pessoal, antes de continuar aqui, alguma dúvida aqui em relação ao CSS, aos seletores? Estudem depois bem, pessoal, isso aqui, tá? O tipo de seletores aqui. O pessoal se confunde muito esse seletor por classe e seletor por ID, tá? Ô, Guilherme. Oi. Não, é só complementando, que eu sei que o professor falou ali apenas para ilustrar, mas justamente aí, ó, onde o ID ali é parágrafo, o professor falou que dentro do ID ali pode ser qualquer nome, e depois lá no hashtag lá chamar o nome que está ali no ID. Na verdade, o HTML ele aceita tu colocar qualquer nome, inclusive o professor ilustrou com 1, 2, 3, 4. O CSS, eu posso estar enganado, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que o CSS não aceita que seja números no ID ali, tá? Tá, eu vou depois olhar. Até dá para olhar depois no... eu sei que o professor falou apenas para ilustrar, claro, pode ser qualquer coisa, pode escrever casa, pode ser o nome da pessoa, pode ser qualquer coisa. Eu acho, na verdade, o primeiro elemento não pode ser número, tá? Os outros podem. Eu posso estar confundindo com o PHP, mas eu acho que é isso mesmo. Também eu acho que o CSS também não aceita. Só vamos fazer um... Vou fazer um teste aqui, peraí já. Vamos pegar aqui um... Deixa eu pegar aqui no próprio W3School aqui. Vou botar aqui ID igual 1, 2, 3, 4. Deixa eu pegar aqui, peraí, vamos pegar no próprio... Vamos alterar um daqueles ali, a gente já faz o teste. HTML, hoje a aula, nem lembro mais, que há 4 exemplos. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui mesmo, vamos ver. Tá, esse mesmo. Estão vendo ainda, pessoal? Tá... Não. Tá aparecendo aí, né? O arquivo. Tá, estamos vendo. Vamos mudar aqui, vamos voltar a fazer, já vamos tirar tema aí, André, já. Vamos colocar aqui 1, 2, 3. E deixa eu achar aqui. CSS aqui é exemplo aqui. Vamos lá. Aqui era parágrafo, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, vamos voltar. Já mudou de cor ali. Ele mudou de cor ali, eu acho que não aceitou. Tá vendo? Ele mudou de cor, é. Vamos voltar aqui agora, vamos ver. Só vamos ver se realmente mudou aqui, ó. Aqui. 4, exemplo. Vamos ver aqui o código.
Tá, alterou ali, 1, 2, 3. Agora vamos fechar tudo aqui. Abre de novo. Vamos ver o CSS. 1, 2, 3. Ó, realmente não pegou, ó. Tá, então com o número realmente ali inicial ele não pega. Agora, se a gente colocar aqui, eu acho A1, 2, 3, tá? E colocar aqui A1, 2, 3, provavelmente vai funcionar. Porque eu acho que a primeira letra do CSS não pode ser o número. E eu não sei se underline também pode ser, tem algumas regras, tá? Agora de nome não lembro de cabeça. Vamos vir aqui. Tá, então é isso aí, pessoal, tá? A primeira letra no CSS não pode ser número, tá? Por mais que lá no HTML a gente consiga criar um ID com número, no CSS a primeira letra não pode ser número. Então eu posso escrever aqui ID A, 1, 2, 3, e lá no meu CSS eu também escrever ID, aqui a hashtag A1, 2, 3, eu vou conseguir fazer a formatação, tá? Então realmente no CSS a primeira letra não pode ser um dígito, tá? Tem que ser, desculpa, o primeiro caractere não pode ser um dígito, tem que ser uma letra. Então, bem lembrado aí, André. É isso aí, eu tinha botado ali antes, número pode não ser de primeiro, isso aí. Bruno, eu só não entendi muito como faz, que caminho, Bruno, explica aí. Deixa eu voltar para... Deixa eu voltar. Vou deixar assim mesmo. Bruno? É só tu colocar... Aqui é um caminho relativo. Ó, aqui eu tô o meu arquivo HTML tá aqui numa pasta... Tá aqui, ó. Meu arquivo HTML é esse aqui, ó. Tá? Aí esse caminho aqui é um caminho relativo, tá? Esse aqui é sistema operacional. Dei, ó, dois pontos para voltar um diretório. Aí estou entrando no diretório chamado CSS e depois estou chamando um arquivo chamado exemplo.css. Então, estou aqui, dois pontos, eu volto um diretório, entro num diretório chamado CSS e dentro dele eu vou chamar um arquivo chamado exemplo.css. É isso que eu fiz, tá? Um caminho relativo. Posso colocar um caminho absoluto, posso colocar um caminho... Tá, de um arquivo hospedado em algum site, tá? É da mesma forma, Bruno, no Windows. Vai passar o caminho relativo ou um caminho absoluto. Só não lembro se no Windows a barra não é invertida, tá? O máximo que pode ser a diferença é que a barra será invertida, mas eu acredito que não, tá? É a mesma coisa. Porque eu usava esses exemplos aqui no Windows também funciona. Lembra, tá, Bruno? Tu vai estar rodando isso aqui dentro do depois, também dentro do servidor lá, tá? Então, vai ser tudo padrão, como o Elton falou, tá? Não importa se está no Windows ou se está no Linux, tá? Quem vai ver isso aqui é o navegador, tá? Que vai buscar o arquivo, tá? Não é o Windows ou o Linux, é o navegador que vai achar o caminho ali. Porque senão, se eu fizesse, por exemplo, uma página HTML, CSS para um sistema Linux, daí quer dizer, se eu fosse rodar no Windows, eu ia ter que mudar tudo, entendeu? Não faria muito sentido, tá? Então... Ok, Bruno? Aqui, se for ver na atividade 1 aqui, é a mesma coisa, ó. Dois pontos, voltei um diretório anterior, aí estou entrando nesse diretório aqui e estou chamando esse arquivo aqui. André, se os dois arquivos estiverem na mesma pasta, na verdade, tu pode só chamar o arquivo, tá? Não precisa nem botar ponto, nada. É que faz tempo que eu não uso HTML e CSS puro, eu uso o React, e o React ele precisa que seja o ponto barra, porque senão ele vai entender que é um módulo lá do Node Modules. Então, eu não sei como é que funciona agora. Vou colocar aqui dentro, ó, vou colocar aqui, vou mudar o nome só do CSS, tá? Vou chamar aqui AAA.css. E aqui eu vou vir no Sublime
e vou mudar aqui para AA.css, tá? Dentro da mesma... Vamos fechar aqui. Vamos voltar. Código-fonte. Ó, AA.css, tá? Ele achou aqui no mesmo diretório, tá? Então eu posso simplesmente, quando tá tudo na mesma pasta, pessoal, no mesmo diretório, é só colocar o nome do arquivo que ele já pega, tá? Então aqui ele já pegou. Não precisa colocar ponto e nem nada. Então a minha regrinha vale só pro React mesmo. Deve ser, provavelmente sim. É que deve ter alguma coisa interna dele que funciona assim, né? É porque se tu colocar só o nome ali, tipo... vou chamar um nome qualquer ali, ele entende que é um módulo dele, um módulo que faz determinada função. Então, por isso, provavelmente, na hora de... O compilador ali dele, entre aspas, ele entende, então, que é o módulo dele, tem que ser algo... Aí, esse ponto barra para entender que é um caminho que tem que... que é um caminho, é um arquivo dali daquela pasta. Sim. Ixi, cagado. Apaguei o arquivo. Não, tá aqui. Deixa eu apagar de novo. Tá, beleza. Então, vamos. Pessoal, mais alguma coisa aqui antes de continuar no float aqui? Pode apagar aqui. Que a próxima é a propriedade. Tá, então a atividade 1 é para parecer um negócio semelhante a isso aqui, tá? Um formulário. Atividade 1 aqui, propriedade float. Só então vou continuar aqui vendo a propriedade float clear, tá? Aqui, pessoal, também é um pouquinho difícil de entender, mas vou usar depois aqui um exemplo no W3 School, daí eu acho que vai ficar mais fácil para a gente entender. Então, propriedade float clear. Então, a propriedade float do CSS, pessoal, ela controla a posição dos elementos na página. Se o elemento vai ficar à direita ou à esquerda, tá? Isso aqui serve para elementos que são na forma de container, que seria uma imagem, uma div, tá? Elementos que eles ocupam ali, como é que vamos dizer, uma parte da nossa página, tá? E ele torna o elemento flutuante. Então, para retirar essa propriedade float de um elemento, a gente usa o float, propriedade float, none, que seria não, né? Que é o padrão. Então, se eu não quero usar essa propriedade float, eu não vou lá criar uma propriedade float none no CSS, porque o padrão já é isso, né? Eu só vou criar a propriedade quando eu quiser utilizar ela. Então, para posicionar o elemento na direita da página, eu vou usar float right. Para posicionar na esquerda, float left, né? Direita e esquerda. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem e tenho um texto. Por padrão, se eu não fizer nada no CSS, vai aparecer a minha imagem aqui na minha página e o texto vai ser jogado aqui para baixo, tá? Da página. E esse espaço aqui vai ficar em branco, sem ser utilizado. Se na minha imagem eu usar a propriedade float left, tá? A minha página vai flutuar à esquerda, aqui ela vai continuar aqui na esquerda da página, só que ela vai permitir que esse texto ele suba aqui, tá? E o texto ocupe esse espaço da página aqui que estava em branco. E se eu usar float right, a minha imagem vai lá para a direita da minha página e ela vai permitir que essa parte que ficaria em branco aqui da minha página, sem ser utilizada, também o texto flutue, tá? Aqui do lado. Por isso que o nome da propriedade é float, tá? É no sentido de esse elemento aqui, ele flutuar na página e permitir que as coisas também flutuem ao redor dele, tá? Eu me perdi aqui. E a outra propriedade a gente utiliza em conjunto é a propriedade clear, que vai especificar em quais lados de um elemento os outros elementos flutuantes não são permitidos. Ou seja, eu vou indicar que eu não quero que na minha esquerda algum elemento flutue, eu não quero que na direita algum elemento flutue. E qualquer conteúdo subsequente a um elemento flutuante, ele sempre vai contorná-lo, ou seja, ele sempre vai ter esse aspecto aqui de subir, tá? De contornar o meu elemento que está flutuando, até que eu use a propriedade clear para que eu não permita mais que nenhum elemento flutue à esquerda ou à direita. Os valores possíveis que a gente tem para clear é none, que é o padrão, que seria o não utilizado,
left, right ou both, que seria ambos os lados. Ou seja, eu não quero permitir que nem na esquerda nem na direita os elementos flutuem. Então, aqui na propriedade clear, ó, eu estou aqui usando o normal, sem nada, vai ter esse padrão aqui. Nesse caso aqui, eu posso usar nesse elemento aqui a propriedade float left para o elemento ele flutuar à esquerda, e ao mesmo tempo eu posso utilizar o atributo, o atributo float à esquerda e o atributo clear à direita, por exemplo, right, para que eu não permita que elementos flutuem aqui à minha direita, tá? Daí o texto vai continuar aqui embaixo. Por mais que eu esteja flutuando esse elemento, que eu tenho usado aqui float left, com clear right eu vou proibir que esse texto suba e fique aqui do lado. E a mesma coisa vale para aqui. Se eu usar o float right, o meu elemento vai para a direita. Agora, se eu usar o clear left, eu não vou permitir que elementos aqui flutuem à minha esquerda. Ok? Então, daí fica esse tipo aqui de situação. Tá? Eu quero jogar para a esquerda ou para a direita o elemento da minha página, mas eu não quero que o que venha depois dele ocupe esse espaço aqui em branco, aí eu tenho que usar tanto o float quanto o clear. Se eu quero que o elemento flutue à esquerda ou à direita, mas eu não me importo que o texto ou que os outros elementos flutuem aqui à esquerda ou à direita, eu uso somente o float e esqueço o clear. Tá? Então, antes de eu mostrar aqui no W3 School, então, outra atividade que tem em relação ao float e ao clear, é lá a partir daquela atividade 1 do HTML, que é a dos vídeos, deixar o cabeçalho e o rodapé da página com uma cor de fundo, usando aqui o CSS, e mostrar os vídeos lado a lado, utilizando a propriedade float do CSS, tá? E aqui uma dica para incluir o arquivo CSS lá na página, a gente vai usar a tag link que a gente viu anteriormente aqui nos slides. Então, como é que vai ficar essa atividade 2 aqui? Antes de eu mostrar os exemplos lá no W3 School. Atividade 1, pessoal, é isso aqui, ó. Esses vídeos assim, tudo em branco, um embaixo do outro. A atividade 2 da aula de hoje, né? É para ficar assim, tá? Então, o HTML é o mesmo, só vai mudar o CSS, vai criar um CSS. Deixar aqui uma cor no cabeçalho da página, no rodapé, e colocar os vídeos aqui lado a lado, usando a tag float, o atributo float, tá? Para que eles fiquem aqui lado a lado. Para ter esse tipo de layout. Então, como é que eu faço esse layout aqui usando o CSS puro e HTML? Usando a tag, o atributo float. Tá? E agora, para a gente ver aqui o exemplo aqui do float, tá? Então, vamos lá. No próprio W3 School, que tem os exemplos, ó. Aqui, pessoal, eu tenho um texto aqui em inglês e uma figura aqui de um abacaxi. Aqui, vamos tentar descascar o abacaxi agora. E eu tenho uma regra CSS que me diz o quê? Que o elemento do tipo imagem, eu quero que ele flutue à direita, ó, float right, flutuar à direita. Esse elemento imagem, essa imagem aqui embaixo, que é a imagem do abacaxi. Então, nesse caso, como eu estou dizendo para flutuar à direita, olha o que acontece. O abacaxi está lá na direita, que é a imagem, e o texto está aqui do lado esquerdo. Se eu mudar esse right para left, o que acontece? Ó? O abacaxi, a imagem vem para a esquerda, e o texto vai ficar aqui do lado direito da imagem. Tá? Então, o float ele faz isso. Ele flutua a imagem para um lado e para o outro, e vai permitir que os elementos que venham depois da imagem, que é o texto, eles fiquem aqui ao redor, né? Eles englobem aqui, eles abracem, entre aspas, esse meu elemento aqui. Se eu colocar aqui none, o que acontece? Se eu colocar o none, é como se eu não estivesse usando a propriedade float. Isso quer dizer o quê? Vou ter a imagem, e aí depois da imagem que vai começar a vir o texto, tá? Então aqui do lado não vai ficar nada, tá? Ok? Isso aqui é o float. Entenderam? Direita, esquerda, none, tá? Agora vamos pegar aqui um exemplo do clear. Aqui no clear, tá? A gente tem algumas divs que estão até com uma margem aí para a gente entender e conseguir visualizar melhor como é que funciona, tá? Vamos olhar aqui de baixo aqui, ó. Aqui é sem clear, olha o que acontece. Se eu tenho aqui duas divs, sem usar o clear, da primeira div aqui em cima eu estou usando o float left, e a minha div 1 está aqui no lado esquerdo da minha página. E a minha div 2, que eu não estou usando nada demais, nem float, nem clear, ela está aqui por cima, né?
tá pegando todo aqui o espaço, está aqui por cima. Se eu vim aqui e colocar right nesse atributo aqui, o que acontece? Até a div 1 vai lá para a direita, que está flutuando à direita, e a div 2, que eu não mexi, continua no mesmo lugar, tá? Então isso aqui é sem clear. Mas como é que eu faço para não ficar uma div por cima da outra aqui sobrepondo, né? Eu consigo utilizar, então, a tag, desculpa, o atributo clear. Então, descendo um pouco mais aqui, ó, a div 3, ela está flutuando à esquerda. Se eu colocar aqui right, ela vai flutuar à direita, tá? Foi pro lado de lá. Só que percebam que quando ela flutuou para a direita, a div 4 ela já sobrepôs aqui a div 3. Por quê? Por causa do clear aqui, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o left. Aqui, o que a gente está vendo, pessoal? A div 3 está flutuando à esquerda e a div 4, que vem depois dela, ela tem um atributo clear left. Isso quer dizer o quê? Que essa div 4, ela não vai permitir que nenhum elemento flutue à esquerda dela. Por isso que ela está aqui embaixo, tá? Porque nada na esquerda dela pode flutuar. Então, como a div 3 está flutuando, e se a div 4 fosse subir aqui, ela está permitindo que algo flutue à sua esquerda, a gente tem essa formatação. Agora, se eu colocar aqui right, opa, olha o que acontece. A div sobe e fica sobrepondo. Por que isso? Porque aqui eu estou dizendo que na div 4, eu só não quero que os elementos fiquem à direita dela. Mas à esquerda eu permito. Ou seja, eu permito que elementos que tenham o atributo float left fiquem à minha esquerda, tá? Então, por isso que dá essa formatação aqui, dessa sobreposição. Se eu fizer isso aqui agora e botar aqui right, o que vai acontecer? A div 3 vai lá para a direita, e como a div 4 não permite ninguém à direita dela, ela tem que descer e ficar embaixo da div 3. Vamos ver se vai acontecer isso ou não. Ó, a div 3 foi lá para o lado, que eu pedi para ela ir para a direita, e como a div 4 tem o clear right, ela não permite que ninguém fique à direita dela. Por isso que ela desceu aqui. Ah, se eu quero que não permita nem na esquerda nem na direita, como é que eu faço? Eu escrevo both, ambos os lados, tá? Aí, independente se meu elemento anterior está flutuando na direita ou flutuando na esquerda, ó, ela vai continuar embaixo. Por quê? Porque ela não permite que ninguém flutue nem à esquerda e nem à direita. Então, a gente usa o float para flutuar os elementos para um lado ou para o outro, e o atributo clear para permitir que elementos flutuem ou não de um lado ou do outro, ou em nenhum dos lados. Naquele exemplo ali do abacaxi, se eu criasse um atributo lá para aquele texto clear, por exemplo, seria a mesma coisa, tá? O texto ou subiria ou não subiria de acordo com o meu atributo clear aqui, tá? Então, aqui no W3 School, vocês têm aqui lá no CSS, ó, claro, o CSS tem tudo sobre CSS, tem essa parte de float clear, depois dê uma olhadinha aqui, façam aqui mexam aqui, tá, como a gente estava mexendo aqui antes, para vocês entenderem melhor aí essa funcionalidade, tá, do atributo float e do clear, ok? E uma coisa que eu ia mostrar para vocês antes era o quê? Era os seletores, né? Vou ver se eu acho aqui. CSS seletores. Então, pessoal, ó, tem vários tipos de seletores, tá? Formas de selecionar os elementos no CSS. Por classe, classe de classe, ID, selecionar tudo, por elemento, elemento.classe, elemento, vírgula elemento, tá? Então, tem várias formas aqui, ó, de eu selecionar os elementos lá no CSS, tá? Várias formas, tá? Posso, inclusive, aqui para o atributo, ou pegar somente o atributo que tenha tal valor. Por exemplo, selecionar todos os elementos que têm um atributo target igual a blank, ou seja, que são aqueles links que abrem numa nova janela. Como é que eu vou selecionar somente os elementos que abrem aqui numa nova janela, que tem esse atributo target igual a blank? Dessa forma aqui, tá? Então, aqui tem toda a listagem e a referência de como selecionar os elementos, tá? Normalmente, a gente vai utilizar a classe, ID e por elemento, tá? São os mais básicos. Mas a gente tem esse tipo aqui de combinação, tá? Elemento, elemento, classe, enfim. Tá? Então, é bastante coisa, aqui tem bastante... Ninguém precisa decorar isso aqui, tá? Mas depois, quem quiser dar uma olhadinha por cima aí, mas tem que saber que existe isso e que tem várias formas de eu selecionar um determinado elemento, tá? Ou um grupo de elementos. Aqui são só as cores
Aqui são só as cores, é o nome das cores, tá, pessoal? Como é que eu faço um azul claro, azul escuro, enfim. São o nome das cores e também o valor em hexadecimal, tá? Que lá no CSS eu posso ou escrever o nome da cor ou passar assim, tá? Com hexadecimal, que também funciona. Então, tem bastante... Tem até as... Tem bastante cores aqui disponíveis. Na verdade, são todas as cores, né, do RGB, mas já tem uma paleta aqui bem grande de cores que podem ser utilizadas. Sim, pode usar também RGB, Elton. Até vou ver se eu acho aqui para mostrar. CSS Colors aqui, eu acho que já deve ter. Vamos ver aqui. Tá com... No caso é RGBA daí, né? Que daí o último atributo, o último valor é opacidade, se eu não estou enganado. Eu queria pegar um exemplo aqui mais legalzinho, então fez. Aqui, ó. Aqui. Aqui, pessoal, eu posso passar assim, tá? Asterisco, 6 números hexadecimais, que seriam as cores do RGB lá, green, azul, e os dois últimos, vermelho, azul, verde e azul, tá? Que são as 3 cores, red, blue, red, green, blue, tá? Então, vermelho, verde e azul, são os 6 caracteres aqui. Eu posso usar aqui esse RGB, passando também valores de 0 a 255, para montar a paleta aqui do RGB. E também tem o RGBA, que daí, além disso, o último aqui eu passo a transparência, ou opacidade, tá, dessa cor, para deixar mais ou menos transparente, tá? Então, são as formas aqui para a gente... Deixa eu tirar isso aqui tudo para ficar mais fácil. Olha, isso aqui é uma coisa que vocês não devem fazer, tá? Ó. No próprio HTML, eu colocar aqui a formatação, tá? Isso aqui deve ser feito no CSS separado. Mas lá no CSS vai ser a mesma coisa. Tá? Então, eu posso, assim, por exemplo, se eu colocar aqui 00255, eu vou estar usando tudo azul, né? Tá ali. Tá? Fica até um azul meio diferente aqui, enfim. Eu posso também só vir aqui e escrever blue. Opa, aqui não aceitou. Aqui não aceitou. Deixa aqui dentro dessa... Queria pegar um separado aqui, não queria pegar um junto no HTML. Isso aqui dentro junto. Aqui, ó, que vai dar. Aqui acho que é melhor a gente mostrar para vocês aqui. Agora tá mais bonitinho. Eu posso colocar esse light, sei lá, aqui, green, que é verde. Ficou verde. Posso colocar lá RGB, daí passando qualquer cor, sei lá, 22, 22, 22. Vamos ver se vai pegar aqui. Ficou até uns pretos aqui, né? Vamos mudar isso aqui. 250. Tá, ficou meio vermelhão aí. Ou posso escrever assim, né? Hashtag, aí, sei lá, FF0033, tá? Que daí é uma cor em hexadecimal. Então, ficou parecido aí, não ficou muito legal, mas assim. Tá, aqui, amarelo, tá? Então, FFEE33, amarelo. Então, são as 3 formas de passar cores, tá? Diretamente os valores em hexadecimal, com RGB, ou o nome da cor. Tá? Então, de novo, tudo isso aqui tem aqui no W3 para vocês pesquisarem depois, aí, quem quiser brincar com as cores. Tá, isso aqui, Box Model, já é da aula que vem. Pessoal, ali aquela questão da opacidade, transparência, é isso aqui, tá? Que tem lá no RGB alto, posso escrever também aqui separado, é para deixar aqui os elementos ó, mais opacos. Tá? Então, tem aqui a cor, ó, opacity, que é um atributo. Quanto maior opacity aqui, ó, mais transparente, né, vai ficar. Desculpa, quanto menor, mais transparente vai ficar a minha imagem. Tá? Então, se eu colocar aqui 01 para 09, ó, praticamente não fica transparente. Agora, se eu colocar aqui 01, que é o que estava antes, ela fica bem transparente. Tá? Então, quanto menor o número, mais transparente é
a opacidade do meu elemento. E o padrão é 1, que daí quer dizer que não tem nenhuma transparência. Só, então agora a gente pode... Deixa eu parar o vídeo para não ficar aqui muito grande, depois a gente tira as dúvidas aí. Parar de gravar aqui.